Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo, para responder o pedido dos nossos nobres amigos, chamado Pedro, vim falar para vocês sobre as bebidas na Idade Média. Antes de tudo, é importante ressaltar que acho que já devo ter feito algum vídeo a respeito disso no passado, embora não algo exatamente isso, mas algo que continha esse assunto dentro. Mas como o nosso nobre amigo pediu e como eu notei que eu não tinha feito algo 100% isso, eu vou fazer aqui. Mesmo porque o que eu devo ter feito já deve ter ficado velho também, então de qualquer forma vantagem fazer. Então, as bebidas na Idade Média, como é que eram, o que as pessoas bebiam e... Muitos de vocês devem estar imaginando, as pessoas bebiam isso aqui, hidromel... Um hidromel Lukavik Possalski, esse aqui. Não é qualquer porcariazinha não, esse aqui é o melhor. É hidromel tipo vinho, assim, hidromel eslavo, de verdade. E sim, pode ter certeza que povos eslavos bebiam um bom hidromel durante a Idade Média. Isso vocês não precisam ter dúvida. Tá até no livro de Veres. Beber 5 vezes ao dia o mel de Sunsúria, a felicidade dos deuses. Então, a certeza que vocês podem ter é que sim, os eslavos bebiam esse líquido maravilhoso aqui. Tá, mas... E os outros povos europeus, Docas? É muito legal saber que os eslavos tinham uma bebida bacana, assim, mas... Por sinal, uma coisa muito interessante de saber é que, na maior parte das histórias medievais, tem sempre uma bebida principal. Que é a bebida principal dos europeus e de muitos povos até hoje. Que é a cerveja. Nas histórias medievais também sempre aparece outra bebida muito conhecida dos dias de hoje, que é o vinho. E sim, e aparece uma terceira bebida muito comum citada em histórias medievais, até mais citada do que o próprio hidromel, que é a cidra. E essas bebidas? Bom, vamos falar uma verdade. Primeiro, cerveja sempre foi a principal bebida alcoólica do mundo, quer você goste ou não. Então, sim, a cerveja era a principal bebida alcoólica ao longo da Idade Média, assim como sempre foi, e acho difícil que vai deixar de ser, por um motivo muito simples. Ela é a bebida mais fácil de ser produzida, vamos dizer assim, com os ingredientes mais fáceis de serem encontrados, o processo mais simples. Então sim, a cerveja é de longe a principal bebida do mundo, e provavelmente vai continuar sendo, em função desse fator. Então nada mais natural que isso. Porém a cerveja tem uma curiosidade, porque ao longo da Idade Média existiam duas linhas de cervejas. As cervejas de lupo e as cervejas de Grütze. Hoje em dia só existem cervejas de lupo. As cervejas de Grütze foram banidas no final da Idade Média, por um consenso que ocorreu entre os mestres cervejeiros alemães. Porém, não se iludam. Apesar da cerveja de lupo ser, de longe, a mais tradicional entre os germânicos e centro-europeu ali, as cervejas de Grütze eram muito mais comuns entre os latinos do que as de lupo. Na França, nem se fala, muito comum cervejas de Grütze. Espanha também. Portugal, não sei muito bem ao certo nesse caso. Mas imagino que Portugal não deva ser muito diferente da Espanha. Então temos essa curiosidade para saber sobre a cerveja, porque na Idade Média haviam dois tipos de cerveja. Hoje só restou um deles. No final, foi resultado de um consenso que houve no final da Idade Média, porque, na verdade, a cerveja Grütze, não que ela seja necessariamente ruim, eu já tentei produzir. Eu vou contar uma coisa para vocês, na verdade, eu sou uma pessoa estranha, porque eu não curto cerveja. Nunca gostei. Coisa minha, sabe? Não acho ruim quem goste, acho que, tudo bem, gosto é gosto, cada um gosta do que quer. Mas eu nunca consegui gostar de cerveja. Sempre tive dificuldade. Cervejas tradicionais, as de lupo. A cerveja de Grütze eu consegui tomar, porque ela tem um sabor bem diferente da de lupo. Talvez eu não goste do sabor do lupo, mas uma coisa é certa, o Grütze foi banido por outro motivo, não por ter um gosto diferente ou que desagradasse algum alemão ali. Ele na verdade foi banido por causa de ser uma coisa perigosa e em alguns casos causar intoxicação e matar pessoas. Lógico, acho que hoje, com a devida pesquisa e devido estudos, é possível fazer uma cerveja de Grütze sem intoxicação, mas a de lupo sempre vai ser a preferida de todo mundo, pode ter certeza. Hoje quase todo mundo. Mas o Grütze foi banido por isso, porque na época, como eles não entendiam muito bem o que é intoxicável e o que não, eles preferiram banir para não correr o risco. Depois disso temos o vinho, que sim, o vinho foi a segunda principal bebida que existiu ao longo da Idade Média, e provavelmente ainda é a segunda principal bebida do mundo. O vinho em especial na Europa tem um significado muito importante, porque a Europa e a costa mediterrânea como um todo foi a origem da uva, e do vinho também, por consequência. Então, como a uva surgiu naquela região, e ela se adaptou muito bem a ela, surgiram várias variedades dela, que se adaptavam melhores a cada pedaço do Mediterrâneo, e metade da Europa quase é litoral do Mediterrâneo, ou do Mar Negro, que é uma extensão dele. Então, não é de se imaginar por que o vinho fosse tão comum na Europa. Sim, o vinho, assim como a cerveja, assim como a maior parte das bebidas, foi criada anterior à Idade Média. Mas é lógico que se antes dela era comum e depois dela era comum, durante ela, não teria por que ser diferente. Em especial, durante a Idade Média, houve vários aprimoramentos da produção de vinho ao longo da Europa, da costa mediterrânea e parte sul da Europa. Houveram vários aprimoramentos nesse processo produtivo. Tanto que, no passado, o vinho era guardado em jarras de cerâmica e os tradicionais barris. Podemos dizer que, de certa forma, não que
necessariamente tenham surgido na Idade Média, porque provavelmente surgiram antes. Mas o seu uso foi difundido ao longo dela. Tradicionais barris de carvalho, envelhecimento em barril, o armazenamento em garrafas de vidro, porque antes da Idade Média, embora em Roma já houvessem garrafas de vidro, já houvessem barris, seu uso ainda não era difundido, como eu falei. Ainda se usava muito as jarras de cerâmica para vinho. Então essa difusão ocorreu ao longo da Idade Média. O vinho sempre foi uma bebida clássica, uma bebida charmosa, e uma pequena curiosidade é que na Idade Média eles não bebiam apenas o vinho em bom estado, como o mais aprimorado possível, mas eles bebiam o vinho jovem também, aquele que estava começando a fermentar. Eles bebiam o vinagre ou o vinho avinagrado. Apesar de tudo, eles apreciavam esses sabores diferentes. Embora acho que ninguém bebia vinagre concentrado em si na época, mas bebiam o vinho avinagrado sim. Há relatos históricos reais disso. E como podemos dizer, o vinho é uma coisa predominantemente do sul da Europa. Então nada mais certo de se imaginar do que ser a bebida predominante entre os povos latinos. Tanto que vemos como a principal bebida de Portugal, da Espanha, da França, da Itália. E até bem normal e bem predominante em alguns povos eslavos também. Eles que tinham contatos mais próximos com os latinos. Sendo cultivado até no Império Romano do Oriente. De forma bem forte ainda. Depois do vinho, temos por fim a cidra. A cidra é uma bebida bem interessante, porque já é uma bebida mais do norte, não tão do sul. Embora tenha sido uma bebida que tenha uma abrangência muito grande ao longo dos territórios europeus. Cidra nada mais é do que o fermentado de maçã, o vinho feito de maçã e não de uva. Hoje você ainda pode encontrar cidra baratinha no supermercado na época de Natal, geralmente associada com uma bebida barata, de baixa qualidade. Mas não se iludam, cidra é uma bebida muito boa, principalmente para quem gosta de hidromel, cara. Cidra é algo maravilhoso. Ela era comum tanto entre os germânicos em si, muito comum entre eles, todos eles nesse caso, sejam ali holandeses, alemães, austríacos. Era relativamente comum entre alguns nórdicos da Dinamarca, por exemplo, entre os poloneses e alguns outros povos do leste também, ali, norte da Itália também, Suíça, França, Inglaterra e Ilhas Britânicas. Então é uma bebida de uma grande abrangência. Podemos dizer que esta era a bebida que abrangia os 5 grupos étnicos também, além da cerveja. Porque a cerveja era geral, como eu falei, né? Então essa é uma bebida que abrangia os 5 grupos étnicos. Estava presente entre todos os germânicos, mas abrangia parcialmente todos os outros grupos étnicos. Embora talvez não fosse uma coisa tão comum lá em Portugal, por exemplo, que é o extremo dos latinos, ou lá no fundo da Escandinávia. Ou na Ucrânia, embora na Ucrânia provavelmente tivesse, porque os eslavos também tinham bastante produção de maçã e acho que nada mais natural do que eles têm também, mas... Enfim, após a cidra, vamos começar a entrar em bebidas específicas aqui, porque nesse vídeo já falei do hidromel bem no começo, que era uma bebida predominante dos povos eslavos, que embora alguns vikings que comercializavam com os eslavos tinham bastante hidromel, os demais povos europeus não compartilhavam muito desse hidromel assim. Já falei da cerveja, que é de longe a bebida mais tradicional do mundo e vai continuar sendo. Já falei do vinho, que era a bebida do sul, do Mediterrâneo e dos latinos. E já falei da cidra, que era a bebida que unia os povos. Agora vamos falar de outras bebidas. Podemos falar do Albmeister, ou licor de Albmeister, ou licor de caçador. Essa é uma bebida típica germânica, feita de uma erva que cresce na Floresta Negra. A erva chama o Albmeister. Por sinal, as coisas feitas dessa erva são saborosíssimas, eu já provei. E acreditavam que esse licor ele era poderoso porque ele trazia energia àquele que caçava, também aquecia o corpo do caçador para ele não congelar nas noites frias. O Albmeister em si é uma bebida tradicional apenas da Alemanha, até onde sei, e é dessa ervinha aí. Sim, até que tem efeitos alucinógenos. Outra bebida tradicional, assim, dessas mais restritas, é o vinho de betula, ou a sirúpia, que na verdade é um fermentado da seiva da betula. Tal bebida é tradicional dos povos celtas, da Inglaterra, da Escócia, Gales, Irlanda, mas aparece em alguns lugares de influência celta como a Bretanha ou a Galícia, embora com menos frequência. Era uma bebida muito mística do passado pré-medieval entre os celtas, e ainda há muitas referências sobre ela, embora nunca tenha conseguido encontrar até hoje. Há também uma outra bebida que é o pelinkovacia, o pelinkovaci. Essa é uma bebida típica eslava, dos eslavos ocidentais, comum na terra dos meus antepassados, Eslovênia, Croácia, Sérvia, e também na Tcheca e Eslováquia. Essa bebida, na verdade, é uma forma de absinto, porém é um absinto não destilado, vamos dizer assim, é um fermentado de absinto. Tem muitas características de absinto e tem um gosto terrivelmente forte, eu já provei isso aí. Não consegui tomar de jeito nenhum, nem eu nem meu pai. Negócio pra caramba. Afinal o negócio é absinto, né?
Só que é um absinto mais natural, vamos dizer assim. Não é aquele absinto artificial, mais filtrado. Então, forte pra caramba. Aí, além disso, podemos citar também as aguardentes vínicas, que eram muito tradicionais da Península Ibérica. Uma coisa importante ressaltar é que aguardente vínica e vinho não são exatamente a mesma coisa. Porque a aguardente vínica já é uma forma de destilado. Embora um destilado mais primitivo, não um destilado desses potentes que você filtra tudo e deixa só o álcool, e aí fica aquela bebida transparente com aspecto de água. Sim, é uma forma de destilado primitivo, que, ao que tudo indica, surgiu sim ao longo da Idade Média. E podemos dizer que surgiu ao longo da Idade Média até porque é uma bebida que era utilizada por outras bebidas também, os licores. Então, essa é mais uma bebida típica de Portugal e do oeste da Espanha, a região ali do Douro, do Tejo. Podemos dizer que é a bebida que deu origem ao vinho do Porto e aos gerres de La Fronteira, ao vinho Madeira também. E aos vários licores, que também são bebidas muito tradicionais dos povos latinos e principalmente dos ibéricos, dos portugueses e espanhóis. Mas, dentre os licores, existe um licor mais específico, que é o típico de Portugal, que é a famosa ginja, ou licor de cereja. Essa é uma bebida típica de Portugal da Idade Média, feita a partir da aguardente vínica e de cerejas. Uma bebida muito boa, muito saborosa, que eu ainda quero tentar fazer um dia, mas eu já tomei em Portugal, trouxe até pro Brasil umas garrafas aqui, coisa incrível, por isso que eu quero tentar fazer. Uma pena que cereja não cresça em solo brasileiro, né? E bom, nobres amigos, acho que antes de terminar o vídeo vale a pena deixar uma menção honrosa a uma outra bebida que também existiu na Idade Média, que foi outro destilado, que é o conhaque. A aguardente vínica é um destilado da Península Ibérica, o conhaque um destilado da França. Outra bebida que, ao que tudo indica também, é originária da Idade Média, na França, e também tem sua relevância, embora num pequeno contexto local que foi a França. E bom, nobres amigos, acho que uma última menção honrosa, eu não falei dos vinhos espumantes. Porém, neste caso eu estou considerando espumante como vinho, e não como algo à parte. Acredito que a minha menção ao vinho já responda basicamente tudo, apesar de ter uma diferença de umas bolinhas na hora de beber, mas no contexto histórico, não vejo muito por que aprofundar neles. E bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, espero que tenham matado todas as dúvidas sobre as bebidas ao longo da Idade Média, as bebidas alcoólicas, né? Então se vocês gostaram, aperta esse joinha, porque ajuda muita gente aqui. Não é inscrito, se inscreva, porque ajuda mais ainda. Ah, e você acha que esse vídeo é útil para alguém? É interessante para que alguém veja ele? Compartilhe-o. Além de estar nos ajudando, também vai estar difundindo esse conhecimento. Obrigado e até!